Fala, gurizada! Beleza? Professor Hilton aqui na área, o seu professor de física do YouTube. E hoje nós falaremos sobre o campo elétrico. Uma grandeza física, né, que foi muito integrante na época passada, né, onde alguns físicos e cientistas tentaram entendê-la, até mesmo comparando com o que já existia na época, proposto por Isaac Newton. O primeiro a dar uma noção do que era campo elétrico foi Faraday, né, associado, né, com essa analogia ao que Newton falou. Depois, Maxwell, que é o cara assim que moldou o eletromagnetismo como temos hoje. Ele acreditava que campos elétricos eram campos que deformavam e geravam tensões no éter. Éter que foi abandonado ali com as teorias da relatividade. Mas bem, isso é história. Como nós aqui neste momento vamos entender o campo elétrico? Pela definição que eu coloco aqui para vocês, é uma propriedade dos pontos do espaço. Quando eu olho um ponto no espaço, este ponto pode apresentar várias propriedades. Entendam a ideia de espaço como o nosso sistema físico, ok? Então, se eu pego este ponto aqui, bem na frente de vocês, ó, e pergunto que campos ele apresenta, ele tem a possibilidade de apresentar dois tipos de campos, chamados campos escalares e campos vetoriais. Bem, em termos de campo escalar, um bem simples ao qual vocês já passaram, que é temperatura. Ok? A gente sabe que no determinado espaço a temperatura ela pode estar variando, né, de trecho em trecho, pedaço em pedaço, devido a altitudes. Isso vem da sua térmica. Então, em cada ponto desse espaço, a temperatura sofrendo variação, eu entendo que as propriedades ali são de campos escalares. Em cada ponto eu tenho temperatura diferente. A mesma coisa são para os campos vetoriais. Sempre passaram para vocês que, ó, campos vetoriais são gravitacional, elétrico e magnético. Não necessariamente. Tipo, no fluido, né? Eu estou aqui com o ventilador ligado, então eu tenho uma certa quantidade de vento passando num ponto aqui embaixo. No ponto em cima onde o ventilador não pega, eu tenho uma velocidade de fluido diferente. E isso do tudo é chamado de campos de velocidade. Então não é porque eu tenho a palavra campo vetorial que eu tenho que me limitar àquelas três ideias, ok? A ideia de campos, né, vai um pouco mais além, ela é uma definição físico-matemática, mas aí é um outro estudo para nós. Hoje a ideia é o campo elétrico, né? Bem, então tá aqui. Eu vou olhar da seguinte forma: eu tenho uma carga elétrica aqui independente do sinal dela. Eu sei que o espaço ao redor desta carga está sendo modificado pela sua presença. Então, se eu for olhar ela em determinados pontos deste espaço, eu vou ver, né, esta perturbação que ela causa, né, a deformação como Faraday propôs. Bem, então eu sei que neste ponto tem um campo elétrico. Se eu for olhar um outro ponto aqui, este ponto está numa distância diferente, então ele vai apresentar esta propriedade de forma diferente. Agora, como saber, né, de que forma que o campo atua? Uma proposta é colocar sobre o ponto uma carga de prova. E o que vai ocorrer com esta carga de prova? Ela fica sujeita à ação de uma força elétrica, como nós aprendemos na lei de Coulomb. Se vocês que estão acompanhando aí as nossas videoaulas, né, lembrarem, quem não, eu coloco os cards aí, coloco os links dos vídeos para que você fique por dentro do assunto. A gente entende o seguinte, ó, uma carga fica na presença da outra, a gente dizia então que a carga Qzão exerce uma força sobre a carga Qzinho e a carga Qzinho exerce uma força sobre a carga Qzão. Isso depende dos sinais, podendo ser atração e repulsão. Agora, sabendo o que é o campo elétrico, fica muito mais fácil de compreender esta força. Pois não é mais as cargas que exercem forças entre si, e sim a presença do campo que produz esta força sobre as cargas. Então é o campo o responsável pela produção de força. Se atribuirmos a carga Qzão como positiva e a nossa carga Qzinho como negativa, a gente aprendeu
que o positivo com o negativo, sinais contrários, atraem. Então a gente representava aqui na carga esta força elétrica de atração. Se tivessem sinais iguais, uma certa repulsão. Agora, se colocarmos uma outra carga aqui neste outro ponto, ó, vamos colocar esta aqui agora positiva. Então, o que vai acontecer? Ela recebe a ação da força devido ao campo elétrico, ok? Bem, então é o campo elétrico quem vai estar exercendo essa força. Já já a gente entende como o campo faz isso e de que forma relacionarmos, né, essas grandezas. Mas note que mais próximo ou mais distante altera a intensidade da força porque o campo ele é diferente. E a mesma coisa a gente vê para o planeta. Newton havia proposto isso. O planeta apresenta uma certa massa-emissão. Quando eu coloco um outro corpo em suas proximidades de massa mzinho, este corpo é atraído pela Terra devido ao campo gravitacional dela, o que nos gera uma força gravitacional, ou força-peso, né, como a gente vem trabalhando. Estão vendo que as ideias são análogas? Faraday tentou, né, mostrar que o que acontece entre corpos que possuem massa acontecem com os corpos que apresentam propriedades elétricas. Aí você me pergunta, mas Hilton, um elétron, um próton, ele não apresenta massa? Sim, apresenta. Então, neste ponto, além do campo elétrico, eu tenho um campo gravitacional. Mas a interação destas cargas, né, em termos elétricos, é muito mais intenso do que os termos gravitacionais. Então, a força gravitacional se torna bem pequena em relação à da origem elétrica, diferentemente daqui, que aqui, como eu tenho uma interação de massa muito maior que interações elétricas, né, já que os corpos são feitos de átomos e tal, aqui o campo gravitacional torna-se muito mais intenso. É por isso que eu não posso limitar o meu ponto a um único campo. Eu tenho uma conjunção de campos ali. Eu só preciso ver qual é a manifestação mais intensa naquele ponto. Bem, já falei muito aí dessas ideias teóricas básicas do que é o campo elétrico. O que eu quero que vocês efetivamente saibam é isso. Que não tem essa história, é uma região ao redor de influência, não. É uma propriedade de um ponto no espaço. E aí naquele ponto eu vou ver quem está próximo daquele ponto. É uma carga, é uma massa, é um ímã, é um fluido, enfim. Depende de quem tiver com uma intensidade de interação maior, eu vou estar definindo que campo é esse. Lógico que o nosso estudo vai ser uma carga elétrica influenciando no ponto. Agora, como ela faz isso? Que campo é esse? Como definir tudo isso? Vamos ver isso a partir de agora. Para tentar enxergar o campo elétrico, Faraday propôs, né, que este campo ele deveria apresentar algumas linhas. Antes da gente falar das linhas, vamos falar dos vetores. Porque aí, entendendo o vetor, fica fácil depois de compreender estas linhas, né, linhas de força, linhas de campo, que já já chegaremos. Então, para entender o que é o vetor campo elétrico, nós vamos considerar uma carga Q em uma região do espaço. E aí, nesta região, definir pontos. Lógico que aqui pela figura já está bem claro. Tenho dois pontos ali. Vamos imaginar então, né, que eu tenho vários pontos. Pensa em algo tridimensional ali, né? Em torno da nossa carga. E vou olhar naquele ponto para tentar saber como que o campo elétrico ali se comporta e qual a sua intensidade. Sabemos que o campo elétrico ele existe, tá lá. A gente só não consegue medir e saber o que está ocorrendo. É para isso que usamos a carga de prova. Vamos aqui sobre o ponto, então, colocar uma carga de prova, Qzinho. Então, nós temos esta conhecida por carga fonte e a Qzinho conhecida por carga de prova. Então, o nome dela já fica claro. Ela está ali para provar
provar que o campo atua naquele ponto, provar a existência do campo no ponto. Esta é a função dela. De maneira geral, para que não haja interferências de campos de maneira significativas, né? Muitos livros didáticos aí nos dizem, ó, a carga Qzinha ela é muito menor que a carga Qzão, que é mais ou menos a ideia da Terra. A massa de um corpo em relação à massa da Terra não interfere, você não consegue ver, né, a interação do objeto diretamente com a Terra, você só consegue enxergar a Terra puxando o objeto. É mais ou menos nesta análise. Pois bem, o que vai acontecer então com esta carga Qzinho? Vamos ter que atribuir sinais, ó. A nossa Qzão tem sinal positiva e a nossa Qzinho tem sinal positivo. E aí nós aprendemos que quando duas positivas estão próximas, ocorreria uma repulsão, não foi isso? Bem, hoje, neste momento, a gente vai abandonar esta ideia de que a repulsão é causada pelas cargas. Não, agora a gente vai entender que esta força elétrica que surgiu foi intermediada pelo campo. É o campo elétrico da carga-fonte que gerou a força sobre a carga Qzinho, devido à existência nesta região de um campo elétrico que a gente representa por E. Com isso, nós entendemos então que existe uma relação entre a força elétrica, a carga de prova e este campo elétrico. Bem, muitos, né, colocam desta forma como campo elétrico sendo uma razão entre a força elétrica e a carga de prova, que é a forma da determinação do campo elétrico. Bem, vamos enquadrar essa expressão. Eu gosto bastante de olhar essa expressão com a força elétrica isolada, ficando assim, ó, força elétrica, ela é a carga vezes o campo elétrico. Por que eu gosto dela neste formato? Simples, porque fica claro que o sinal da carga elétrica que eu colocar vai definir a relação entre esses vetores. Fala, como assim, professor? Isso aqui é operação vetorial. Quem não conhece aí, entra no nosso canal, tem a playlist de mecânica, lá tem uma aulinha de vetores, em que eu falo da relação de produto entre um escalar e um vetor. Então, o escalar, ele define, né, o resultado da multiplicação de vetor como um novo vetor. Então, dependendo do valor da carga vezes o campo, eu tenho a força. E o sinal da carga vezes o campo me dá, né, o sinal da força, que é a orientação vetorial. Então, eu gosto muito de olhar esse lado para entender os quesitos vetores. Mas aqui é a forma que a gente tem de determinar um campo elétrico naquela região. Olhando a carga elétrica que ali eu coloquei como prova e a força que este campo é capaz de proporcionar a esta carga. Agora, como nós estamos falando de vetor, nós temos as características vetoriais. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Vamos falar então dessas características. Bem, vocês devem lembrar que um vetor, ele traz três características importantíssimas. A nossa primeira é a direção. Não, vamos pôr a primeira como a intensidade do vetor, ou módulo, né? Intensidade, que aí já está colocada para nós. A intensidade dele é o valor numérico, né? O número acompanhado da unidade de medida. Então, basta apenas fazer o cálculo EF sobre Q, que dará uma unidade de medida, força Newton, carga Coulomb. Então, nós temos um campo de unidade Newton por Coulomb. Ele vai mostrar o quanto de força ele é capaz de gerar para cada Coulomb de carga ali colocado. Lembrando a vocês que um Coulomb, né, a gente usa só para poder fazer essa interação, porque é uma carga extremamente grande
já que a carga de um elétron é de 1,610 a menos 19. Então a gente sempre usa cargas na ordem de milicoulombs, microcoulombs, né? São cargas, né, pequenas de intensidade. Mas, de toda forma, aqui já dá uma noção bem legal de entender que o campo elétrico, para cada coulomb colocado no ponto, vai produzir uma força, ok? Bem, vista a intensidade, vamos agora falar da direção. Qual é a direção que o campo elétrico terá? Vai ser a mesma da força elétrica. A direção é sempre a mesma da força. Então, se eu coloquei a força elétrica atuando na horizontal, a direção estará na horizontal, junto da força. E por último, o sentido. E o sentido, ele depende do sinal da carga. Depende do sinal da carga de prova. Como assim, professor? Bem, quando a gente coloca uma carga positiva, o campo e a força terão o mesmo sentido. Quando colocar uma carga negativa, terão sentido oposto. Note aqui, ó, vamos colocar uma outra carga para o lado de cá. Esta, então, negativa. Também carga de prova. A gente olha para a força, ok? Vamos olhar a força existente. Negativo e positivo, sinais opostos. Portanto, nós temos uma atração, força elétrica. O campo elétrico está na mesma direção, só que o sentido tem de ser oposto. Isso é definido pela carga. A carga positiva é que nos ajuda a orientar. Então, ela diz que tem mesmo sentido. Sendo negativo, o sentido é oposto. E já vamos entender o porquê. Então, ó, quando a carga Qzinha é positiva, mesmo sentido. Só vou escrever mesmo aqui para vocês. Quando a carga é negativa, é oposto. Só estou pondo mesmo e oposto porque a gente já está falando de sentido, ok? Bem, então quer dizer que o campo elétrico ele está de que forma? Se a carga é positiva, é o mesmo. Então aqui está o nosso campo elétrico. Vou apagar o E daqui. Se a carga é negativa, o sentido é oposto. Então, oposto à força, esta é a orientação do campo elétrico. Note que para nossa carga fonte, nos dois pontos, o campo elétrico ele está se afastando da carga. Estão observando aqui? Faraday foi quem propôs isso, conforme eu falei para vocês no início da nossa aula. Ele que disse qual é a orientação que o vetor campo elétrico tem. Mas a gente acabou de identificar que a existência do campo ele não depende da carga Qzinho, isso a gente já viu. A carga Qzinho estando ali ou não, o campo se faz presente. Tendo objetos na Terra ou não, o campo gravitacional está ali presente. A ideia é sempre essa. A gente prova a existência devido à ação desta força que o campo é capaz de impor sobre a carga. Fizemos todas as análises do campo em função da força. Porém, vocês notaram que a carga Qzinho estando lá ou não, o campo elétrico ele apresentou a mesma orientação vetorial. Bem, vamos entender de uma figura um pouco mais bonita de como vai ficar esta orientação. As linhas de campo que falaremos agora é a forma encontrada para a gente poder saber aonde está o vetor campo elétrico. Faraday ele chamava de linhas de força, porque a primeira noção, né, que foi tida, né, até mostrei para vocês, é olhar a força. O campo produzir a força, então ele orientava a interação entre as cargas por meio de uma linha imaginária e chamava esta linha de força, porque é por meio desta linha que a força atua. Hoje entendemos isso como linhas de campo. E aí nós temos a carga fonte positiva e a carga fonte negativa de formas diferentes. O que nós vimos anteriormente? Bem, a gente sabe que o campo ele vai estar, né,
o espaço ao redor da carga vai sofrer modificações devido ao campo elétrico e em pontos diferentes nós temos intensidades de campos diferentes. Se a gente pega um ponto bem próximo da carga, ela tem uma linha de campo que tem um vetor campo elétrico muito intenso. Então a gente representa isso com um vetor grande. Para um ponto mais afastado, a intensidade deste campo elétrico ele reduz. Note que aqui nós temos uma certa distância e aqui esta distância mudou. Então, neste ponto, deixa eu melhorar aqui, eu posso chamar de uma distância D e no outro uma distância D', e a intensidade deste campo modificando. Bem, já vamos entender como relacionar o campo a essa distância. Mas essa é a ideia. A mesma coisa acontece para a carga negativa. Eu pego um ponto bem aqui em cima, o vetor campo elétrico é pouco intenso. Vamos nos manter sobre a mesma linha. Ó. Agora estou um ponto um pouco mais próximo. Então a intensidade deste campo tende a ser maior. Agora, veja bem, na carga positiva a gente fez a representação do campo se afastando, que foi o que eu mostrei para vocês anteriormente com a aplicação da força sobre a carga. Então, num campo de fonte, numa carga fonte, né, positiva, o campo é de afastamento. E na carga fonte negativa, ele é de aproximação. Já eu escrevo aqui na outra figura que eu vou fazer. Tá? Então, não esquecer que para determinados pontos, em relação a uma certa distância, eu tenho campos elétricos. E os campos elétricos sempre tangenciando as linhas de campo ou linhas de força. Ok? Só para a gente ter uma figura... Opa, aqui eu errei. Vamos refazer ela aqui, ó. Pronto, o lado de cá e aqui o ponto. E colocando ela na mesma situação, na mesma distância, carga igual, mesmo campo. Ok? Bem, tá aí mais ou menos a representação. Viu que eu fiz, né, uma linha toda tracejada, que é para saber que o vetor campo está tangenciando ela. Mas essas linhas comumente são apresentadas de forma cheias. Ou seja, esta linha aqui de cima, deixa eu pegar uma outra cor. Ela seria uma linha cheia. Então, é dito que esta linha é a linha de campo. E a gente coloca, então, aqui, ó, a setinha representando que é um campo que se afasta. Bem, vou fazer ao redor dessa e ao redor dessa e a gente já volta. Tá aí a nossa representação, ó. Então, seriam linhas fechadas indicando que na carga positiva o campo é de afastamento e na carga negativa ele é de aproximação. Eu dei, né, uma colocada a mais de linhas aqui para chamar bem a atenção que quanto mais próximo da carga, mais linhas juntas nós temos. Vou me afastando da carga, ela vai se separando. Então, o campo positivo muitas vezes é chamado de campo divergente. E o negativo é um campo convergente. Mas, né, o comum nosso mesmo é o campo de afastamento e de aproximação. E o mais importante que entendam, a gente está desenhando planificado. Mas saibam que isso é tridimensional. É uma pequena esfera, né, pontiforme, um pontinho. E ao redor dessa esfera nós temos essa representação. Então os nossos vetores eles seguiriam o raio em relação à origem, e entenda, totalmente tridimensional. Esta então é a forma de enxergarmos as linhas de campo e orientar o vetor campo elétrico. Positivo, sai, afasta, negativo, entra, aproxima. Compreendido aqui mais esta parte sobre o campo elétrico, uma propriedade importante dessas nossas linhas, né, para a gente fechar este assunto geral de, né, como olhar estas linhas, depois eu dou uma aplicação final. Uma aplicação não, mas mostro uma figura bem conhecida de vocês. Mas antes de todo esse caminho, vamos aqui entender o comportamento, né, as propriedades. Primeiro, saber que linhas de campo não vão se cruzar.
ok? Elas não podem se cruzar no espaço, porque senão dá interação entre dois campos no mesmo ponto, sendo que no ponto eu tenho a intensidade da linha de um campo, né? Eu posso até ter duas cargas naquele ponto e o ponto sentir o campo das duas, mas duas linhas ali não podem se cruzar. Bem, outra situação, o campo elétrico ele ser mais intenso em regiões onde eu tenho as linhas mais juntas. Então fiz 3 situações em que eu tenho linhas de campo. Nesta situação eu olho para esta região. Aqui o campo elétrico ele é mais intenso. Então campo mais intenso. Na segunda situação, as linhas estão mais separadas. Então, aqui nós temos um campo menos intenso. Então, note, o campo elétrico ele está associado com a densidade de linhas, né? Quanto mais linhas juntas passarem, mais intenso ele é. Quanto mais afastadas essas linhas estiverem, menos intenso ele se torna. Que é aquela ideia, eu tenho a carga positiva e ele sai radialmente, ok? Agora, mais próximo da carga, mais juntas elas estão, então mais intenso é o campo. Mais afastado, menos intenso. Então a gente olha para esse tipo de configuração. Agora, eu pego um ponto e olho numa certa distância. Pode ser até próxima da carga, tendo mais intensidade. Mas se eu rodar aquele ponto sobre uma mesma linha ou ter uma mesma distância ao redor da nossa carga, a gente vai ver que o campo ele é igual em todos os pontos. Portanto, este campo apresenta linhas iguais. Isso quer dizer que nós temos um campo uniforme. Então, todas as linhas espaçadas de mesma forma, campo uniforme. Ficou mais separadas, de menor intensidade, mais juntas, de maior intensidade. Tá aí algumas propriedades importantes das nossas linhas. Agora, como saber, né, a intensidade do campo naquela distância? Como saber se numa distância ele é uniforme, tem mais intenso ou menos intenso? Qual é a relação então do campo elétrico com a distância? Vamos agora aprender. Vamos determinar neste momento o campo elétrico de uma carga pontiforme. Então vamos considerar essa carga aqui solta no espaço. Mais uma vez, vamos aqui atribuir um ponto do espaço. Então a gente vem aqui, ó, a nossa linha, beleza? Um ponto P no espaço. Tá aqui um ponto P qualquer do espaço. E vamos determinar qual é o campo elétrico neste ponto. Note que da carga Q ao ponto nós temos uma certa distância. Lembra agora de pouco que eu falei para vocês? Que relação que existe? Bem, sabemos que se a carga é positiva naquele ponto, o campo está se afastando. Então aqui está um campo elétrico de afastamento. Tranquilos isso? Agora, como que a gente sabe qual é a intensidade deste campo? A primeira noção que tivemos é o uso de uma carga de prova. Bem, se a gente colocar uma carga de prova naquele ponto, o que vai acontecer? Para uma carga de prova, vamos continuar com a ideia do positivo. Nós temos que o campo elétrico naquela posição é a força elétrica que atua sobre aquela carga. Só que esta força elétrica, a gente sabe que vai ter a mesma direção e sentido do campo. A carga é positiva. Então, ela pode ser determinada como uma constante eletrostática que nós discutimos na lei de Coulomb, que aqui será colocada. Carga Qzão, carga Qzinho, pela distância ao quadrado. A nossa lei de Coulomb. Tá aí, ó. Então, nós tiramos daqui a nossa relação. Se substituirmos uma expressão dentro da outra, note que o nosso campo elétrico, ele fica
constante carga fonte vezes a carga de prova pela distância ao quadrado, que vai dividir a carga de prova. É força sobre carga. Com isso, a carga aqui é a mesma. Nós podemos cortar. O nosso campo elétrico, então, será determinado como sendo aquela constante, carga Q, distância ao quadrado. Tá aí a forma que nós temos de calcular o campo elétrico naquele ponto. Não coloquei notação vetorial nenhuma aqui, ok? Porque aí a gente lembra que a carga é que vai definir. Ela positiva, campo afastando. Ela negativa, campo aproximando. Não vou colocar. Tem alguns que gostam de colocar aqui um referencial, né? Sendo este um versor I, JK ou R, chapéu, enfim. Mas de maneira geral, acho que isso aqui já nos basta, só precisa lembrar do desenho anterior das linhas de campo que a gente vinha definido. Então é desta forma que nós entendemos como determinar. Então se eu tiver numa distância de 2 metros, eu tenho um campo. Na distância de 1 metro, eu tenho um outro. 5 centímetros, eu tenho um outro. Quanto menor é a distância, maior é o campo elétrico, ok? Isso vocês já viram por meio de um gráfico, pois ele é bem semelhante ao gráfico da lei de Coulomb. O nosso gráfico é o campo em função da nossa distância, ele dá aquela hipérbole. Ok? Mostrando que o campo ele vai diminuindo quanto mais distante vamos tendo. Aquela ideia. Uma distância D, o campo é E. Eu dobro a distância, cai a quarta parte o campo elétrico. A mesma maneira com que nós estudamos na força elétrica. O gráfico ele é semelhante. Então é desta forma que a gente determina como o campo elétrico vai atuar, qual é a intensidade dele em determinados pontos. Bem, tá aí. Agora, e se nós tivermos mais cargas associadas a um ponto? Vamos lá. O campo elétrico de um sistema de partículas, então, funciona o seguinte. Eu vou ter várias partículas e todas elas interagindo em relação ao ponto. Volto a falar o que tínhamos lá nas propriedades anteriores, né? As cargas interagindo no ponto, elas têm suas linhas de campo ali. Eu não posso ter a linha, né, da minha carga 1 passando duas vezes no ponto. Ela não pode se cruzar ali. Mas, enfim, então, qual que seria o campo elétrico associado a este ponto P do espaço preenchido por essas cargas? Bem, note que cada uma das cargas produz um campo. Se olharmos para a carga 1, o campo elétrico da carga 1 é um campo de afastamento. Ó. Afastou. O campo elétrico da carga 2 é uma carga negativa. Então gera um campo de aproximação. Um campo 2. Já o campo da carga 3, carga positiva, é um campo de afastamento. Tá aí, ó. Estes seriam os 3 campos associados. Agora, como determiná-los? Bem, a gente aplica a ideia do campo elétrico resultante, que é dado pelo princípio da superposição. Então, ó, pelo princípio da superposição, vamos escrever aqui, para não esquecermos, a gente trata campo elétrico, força elétrica, tudo por esse princípio da superposição. Tá aí. Que é a ideia da soma vetorial. O campo elétrico resultante é a soma vetorial dos campos existentes. Como aqui nós temos três campos, tendo vários, soma dos vários campos que tivermos. Só que
Lembrem de vetores, não é uma soma simples, como escalar 10 mais 5 mais 20. Não, a gente tem que somar vetorialmente. Então a gente tem possibilidades de soma, eu posso ter ângulos. Uma possibilidade aqui, ó, projetar este vetor E2 nesta reta, projetar o E1 nesta reta, obter um campo entre eles, aí eu preciso deste ângulo, eu aplicaria aqui, ó. Isso é uma possibilidade, ok? Lei dos cossenos, ó. Então nós encontraríamos um vetor resultante de E1 com E2, depois eu faço a subtração com o vetor E3. Ou eu faço a projeção do E2, a projeção do E1, trabalho com projeções vetoriais. Enfim, temos que lembrar que os nossos assuntos são vetores. Compreendido? Bem, tá aí então o princípio da superposição quando temos um sistema de cargas. Mas como é que fica então as linhas de campo de uma interação? Vou fazer para vocês as linhas mais clássicas, ok? Bem, vamos lá então. As linhas de campo, quando temos a interação de cargas, elas ficam com um aspecto bem interessantes. Bem, nós estamos fazendo aqui apenas para duas, e essas são as figuras clássicas que todos já estão acostumados, né, de ver aí quando estão estudando sobre o assunto em sua escola, ou em sua faculdade, ou estudando por fora sozinho. Enfim, essas são as nossas clássicas. E o importante é, a gente sempre viu elas bidimensionais, mas lembrem, o campo é algo tridimensional. Tente imaginar isso 3D, é um pouquinho mais difícil. Mas já sabendo essa interação já ajuda bastante para as provas que vocês têm aí pela frente. Bem, então sempre que tivermos cargas de mesma intensidade, ou seja, a carga 1 e a carga 2 são iguais, as linhas de campo ao redor da carga estão em mesma quantidade. E note que quando a gente interage uma positiva de uma negativa, as linhas de campo se afastam da positiva entrando na negativa, o que evidencia que é o campo elétrico responsável pela atração entre as cargas. É o campo fazendo com que as cargas se aproximem. E esta aproximação é por meio da força que o campo é capaz de produzir. A mesma coisa acontece com cargas de sinais iguais. Eu fiz o clássico positivo que em todo lugar vocês encontram, ok? As linhas elas não se juntam porque elas estão saindo. Se colocarmos duas negativas, só inverte o sentido da seta e mais nada. O que também nos mostra que não há como interagir os campos. E aí você acabou de pensar e gostaria de me perguntar, Hilton, isso é igual ao ímã? Sim. Só que no ímã o efeito é magnético, mas é uma ação de campo. Você tenta pegar duas coisas iguais e aproximar e você não consegue ver que tem algo no meio. Isso também acontece com as cargas elétricas. Agora, quando as intensidades são diferentes, ou seja, uma carga é mais intensa que a outra, o que acontece? Eu tenho mais linhas de campo ao redor da carga que é mais intensa, menos linhas, né, ao redor da outra. Então saem mais linhas de campo da carga positiva e chegam menos na negativa. Se a carga positiva for 2 vezes maior que a negativa, ela vai ter 2 vezes mais linhas de campo ao seu redor do que a carga negativa. Então é desta forma que se comporta o campo elétrico. Volto a ressaltar, propriedade de um ponto no espaço. E essa propriedade ela sofre modificações com a presença de uma carga elétrica. Bem, esta é a nossa primeira aula sobre campo elétrico. Ainda temos algumas aplicações a verem. Esta daqui foi para deixar claro para vocês o que é esta grandeza que até então parecia difícil, mas agora espero que tenha ficado fácil. Bem, aguardo vocês para o nosso próximo encontro, que é a continuação do campo elétrico. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe, deixe o comentário, né? Curtir e comentar não te custa nada e ajuda muito ao nosso projeto, fazer o YouTube entender que a galera está visualizando e está gostando. E compartilhe com seus amigos. Cada amigo que você compartilhar e pedir o compartilhamento ajuda o nosso canal a crescer. Bem, aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um forte abraço e um beijo no cérebro.